Tenho 18 anos e trabalho no turno das 4 da tarde à meia-noite em uma loja de conveniência de um posto de gasolina, bom e limpo, no Canadá. Como o local do meu trabalho fica ao lado de uma rodovia, é comum as pessoas se acomodarem no estacionamento por algum tempo ou até mesmo a noite inteira. O que não é comum é quando alguém estaciona do lado de fora da janela, ao lado da caixa registradora, paralelamente ao prédio. São cerca de 11 da noite e estou me preparando para encerrar meu turno, ansiosa para ir para casa e descansar. Lembre-se que tenho apenas 18 anos e ainda moro com meus pais. Uma correria de clientes vem e vai, quando percebo um carro estacionado do lado de fora, bem ao lado da caixa registradora. Há uma janela enorme para que os funcionários possam olhar para fora e ver os clientes nas bombas. Muitas pessoas já haviam estacionado ali antes, mas nenhuma delas estacionou paralelamente à loja, encostada no meio-fio. Tanto faz, pensei. Talvez o homem ou a mulher esteja apenas exausto. Às 11h30, o carro ainda estava estacionado ali. Tive que sair para fechar a cabine de óleo, que por acaso ficava bem ao lado de onde o carro estava estacionado. Quando fechei o posto, olhei para dentro do carro e vi o banco do motorista reclinado para trás, com um homem deitado, com um sorriso no rosto. Entrei correndo e fui para trás do balcão, bem quando um dos meus clientes habituais entrou. Apontei para o homem do carro, brincando que ele estava esperando por mim. O cliente parecia preocupado, dizendo para eu chamar a polícia. Ele disse para eu ficar em segurança, mas que ele tinha que voltar ao trabalho. Decidi não chamar a polícia, pois o cara poderia estar apenas descansando depois de uma longa viagem. Por volta das 11h45, decidi ligar para minha irmã, porque o homem ainda estava do lado de fora. Moramos a cerca de 15 minutos do meu local de trabalho, um tempo perfeito para ela chegar a tempo de fechar. Contei a ela o que estava acontecendo, e ela respondeu que estava saindo naquele momento e que logo estaria lá. 11h48, o cara sai do carro. Bem, que droga. Estou fechando em menos de 10 minutos e agora ele decide que quer um lanche. Enquanto o observo, noto que ele está andando perto das bombas, olhando para o céu. Mais tarde presumi que ele estava procurando as câmeras. 11h50 e ele entra na loja, sem responder ao meu cumprimento. Ele vai direto para os banheiros. Alguns clientes entram e, como eu estava ocupado com eles, presumi que o homem poderia ter saído sem que eu soubesse. 00h01 e minha irmã aparece. Graças a Deus. Mas o carro ainda estava estacionado do lado de fora. Ela entra e pergunta o que está acontecendo. E eu pergunto se ele está em seu carro. Ela responde que não. E foi aí que meu coração começou a bater rápido. Olhei para as portas dos banheiros, onde havia as duas placas. Há 2 banheiros, um masculino e um feminino. Quando desocupado, a placa fica verde. Quando ocupado e trancado, a placa fica vermelha. Ambos estavam verdes. Quando as luzes do banheiro estão acesas, é possível ver o brilho embaixo da porta. A ausência do brilho me fez supor que não havia ninguém em nenhum dos banheiros, pois as luzes têm sensor de movimento. Eu disse a minha irmã que não havia ninguém nos banheiros. Então comecei a trancar as portas e a desligar as luzes. Minha irmã, com sua coragem de aço, abriu o banheiro feminino e quem estava sentado no vaso sanitário? Ela fechou a porta e começou a gritar com ele que a loja estava fechando. Alguns minutos se passaram e ele ainda estava lá. Então ela bateu na porta mais um pouco. Agora são 00h08 e o tarado sai do banheiro, pega um biscoito, compra e vai embora. Ele nem sequer me olhou nos olhos, ou falou. Ele entra em seu carro imediatamente e saiu correndo. Terminei de trancar tudo e encontrei minha irmã em um restaurante próximo. Se minha irmã não estivesse lá, não sei qual poderia ter sido o resultado. Eu poderia facilmente não estar digitando isso agora. Felizmente, naquele dia, no início do meu turno, entreguei meu aviso prévio de 2 semanas. Tive que trabalhar na noite seguinte, que foi tranquila, mas eu ainda estava com medo de sair de casa. Depois de contar aos meus pais, minha mãe, que é fã de programas criminais, achou que um homem poderia ter procurado câmeras na propriedade e entrado no banheiro para esperar que eu as verificasse durante o processo de fechamento da loja. Ele pode ter estacionado paralelamente para uma fuga rápida. Ainda bem que não trabalho mais lá. Quem sabe quais eram as verdadeiras intenções desse homem.
Era dia de ação de graças em 2011 e eu estava comemorando na fazenda dos meus avós, na pequena cidade de Seville, Flórida, ao norte de Delland. Eu tinha comido demais naquele feriado e estava prestes a voltar para casa para a faculdade em Tallahassee. Parei num único e pequeno posto de gasolina da cidade para abastecer antes de pegar a estrada. Eu tinha acabado de abastecer quando uma senhora se aproximou de mim. Ela tinha uma aparência muito maltrapilha, com cabelos tingidos de loiro. Mas estamos no interior da Flórida, portanto, nada de julgamentos. Naquela região, havia pessoas muito gentis com esse tipo de aparência. Ela começou a falar comigo sobre como seu carro tinha ficado sem gasolina. Ela apontou por uma sucata velha estacionada perto da loja de conveniência, e se eu poderia lhe dar algum dinheiro para voltar para casa. Normalmente, não concordo com esse tipo de coisa, mas como era o fim de semana do Dia de Ação de Graças, eu estava me sentindo muito generoso. Eu disse a ela que ficaria feliz em abastecer um pouco o carro dela, para que ela pudesse voltar para casa. Aí a coisa começou a ficar estranha. Ela continuou insistindo para que eu lhe desse dinheiro que o carro estava tão vazio que ela não poderia dirigi-lo até uma bomba. Não sei por que não fui embora naquele momento, mas, novamente, eu estava de muito bom humor. Eu lhe disse que se ela tivesse uma lata de gasolina, eu colocaria um pouco, mas não me senti confortável em lhe dar dinheiro. Ela continuou a se opor, mas acabou indo até lá e tirou uma lata de gasolina do carro. Comecei a encher o tanque. Ela colocou a mão em mim e me perguntou: "Você tem namorada?" Eu lhe disse que não, educadamente. Ela disse que queria me pagar de alguma forma pela gasolina e perguntou se eu queria ir à casa dela. Respondi que não, mas com menos educação. Ela ficou tocando meu ombro, me agradecendo, e depois me ofereceu para ir atrás do posto e me agradecer de um jeito especial. Então parei a bomba de gasolina, entrei no meu carro e a deixei lá com a lata de gasolina. Liguei para minha mãe um pouco mais tarde e contei a ela sobre o encontro assustador e desprezível. Ela fez uma pausa e me perguntou se a senhora tinha cabelos loiros desgrenhados e parecia estar usando drogas. Eu confirmei que sim, que era essa a aparência dela, e como ela poderia saber disso? Aparentemente, essa senhora estava em todos os noticiários. Ela era uma prostituta na cidade e havia estado em uma festa mais cedo. Uma troca havia dado errado e seu bebê havia sido sequestrado por um cliente e deixado embaixo de um arbusto na cidade. Ela nem se deu ao trabalho de chamar a polícia sobre a criança desaparecida até mais tarde. Os dois foram presos e acusados. No noticiário também foi mostrado que ela atraía clientes ou pessoas querendo ajudar a lugares ermos e assaltava e espancava pessoas com seu parceiro. Essa história é do meu antigo posto de gasolina. Não vou dizer o posto exato, mas ficava em North Lincolnshire, Inglaterra, em uma estrada principal perto das concessionárias. Um pouco vago, pois há muitos postos nessa região e desejo manter meu anonimato. Trabalhei no turno da noite durante anos e presenciei vários incidentes assustadores. Aqui está o mais estranho. Vou lhe dar uma visão geral do local. O prédio da estação ficava voltado para o oeste e o caixa ficava no canto oeste da frente. Eu me sentava e esperava os clientes. Também tinha uma câmera de segurança no caixa, uma câmera de cobertura para obter registro de carros, uma câmera no lado norte voltada para o leste, em direção à saída da estação, uma câmera na parte de trás do prédio voltada para o norte e a última câmera acima da minha cabeça. A caixa registradora está voltada para o norte. 2009. Início da primavera, não passava muito das 3 da manhã. Eu estava apenas esperando os clientes. Já havia terminado minhas tarefas e estava almoçando. Sim, às 3 horas da manhã. Então noto algo na câmera de saída. Uma enorme massa negra, alta, escura no centro e difusa nas bordas. Tinha 2,5 metros de altura e flutuava a 1,5 metro do chão. Ela atravessou a estrada de saída e desapareceu na parede para a qual eu estava olhando. Isso me assustou, mas para ter certeza de que eu não estava vendo coisas, verificamos o circuito interno de TV com acesso a todas as câmeras. Encontrei o clipe e, sim, estava lá e ele foi gravado. E estava em outras câmeras também, 4 no total. Ele registrou que a massa veio da concessionária do lado da estação, passou por uma cerca de corrente, pela nossa estrada de entrada, pelo nosso gramado, pela estrada de saída e entrou na parede do edifício. Não passou nenhum carro, não recebi nenhum cliente na meia hora seguinte, e esse cliente entrou de carro pela outra rua de entrada. Ficamos com a fita por meses,
mas ela foi retirada quando o circuito interno de TV foi atualizado de VHS para digital, e a estação foi demolida alguns anos depois. Mas não foi o primeiro nem o último incidente paranormal antes de eu sair de lá, e fiquei lá por 15 anos.